Esse ano foi apontado um estudo pelo Fórum Econômico Mundial e esse estudo trouxe alguns números que, como sempre, nos assustam um pouquinho. Ou seja, mostra que 93% dos especialistas e 86% dos líderes estão com medo de sofrer um ataque nos próximos 2 anos. E nessa mesma sequência entre especialistas e líderes, 70% e 76% desse mesmo grupo afirma que confia na eficácia das suas políticas e das suas ferramentas para estarem protegidos contra esses ataques e até para a proteção dos dados. A dura realidade, e a verdade absoluta sobre isso é que, independente do quão confiante você esteja nas suas técnicas, nos seus procedimentos e até no seu time, uma coisa é fato: não é se eu vou sofrer um ataque, mas quando eu vou sofrer um ataque. Por isso que um plano de respostas a incidentes é fundamental para quando eu tiver que passar por essa situação eu consiga aplicar a forense digital e aí sim eu consigo saber quais foram os caminhos, quais artefatos coletar, por onde que aquilo entrou e o que é mais interessante através da forense digital, saber como eu conserto, essa brecha para eu não sofrer mais esse tipo de incidente. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no Safe Talks de hoje. E, portanto, o famoso roda a vinheta. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou André Pastro, especialista em segurança da informação. Segundo roteirista, não fui eu, é o roteirista, tá? Também sou detetive particular e justiceiro de Gotham City. E quando me permitem, host desse podcast que vos fala. E algo que é interessante que, além de chegar nos responsáveis pelo crime, por esse crime digital, por esse problema, por esse ataque, muito mais do que isso, a forense também é descobrir quais foram as causas, ou seja, os artefatos, quais foram a origem que levaram a esse ataque acontecer. E claro, isso traz um dano digital à marca e um dano ao patrimônio como um todo pesadíssimo por conta dessa invasão e a falta de credibilidade ali nos sistemas e nos processos. E para trazer um pouco de luz a esse tema, nós temos aqui a descoberta do momento que a gente venceu na vida, gente. Sabe quando a gente descobre que venceu na vida? Quando a gente traz um monstro sagrado aqui conosco. É sobre isso que nós vamos falar com o nosso querido Marcos Fábio. Ele é especialista em DEFIR da ESH, professor, perito digital, astronauta e algumas coisas a mais. Mestre, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É um assunto, claro, eu sou suspeito, porque eu sou fascinado por esse assunto. É um assunto vasto, mas vamos ver aí nesse tempinho que a gente tem aqui para bater esse papo, ver se a gente traz aí as informações aí bacanas para quem está nos ouvindo aqui no momento. Maravilha, maravilha. Você é professor também, né, Marcos? Sim, já tem um tempinho aí que eu sou professor universitário. Infelizmente hoje, devido ao tempo, eu não dou mais aula na graduação, mas ainda ministro aula em algumas pós, em São Paulo, em outros estados. Agora a gente está no formato remoto, infelizmente aquela parte presencial muito, e aí facilita também essa questão. Sou professor, instrutor de treinamentos também, preparatórios. Foi assim que eu conheci ele, em treinamento de segurança, viu, gente? Sou instrutor oficial da CompTIA e da IC Council, mas ministrando principalmente treinamentos da CompTIA, tá? Preparatórios para certificação. Uma referência, cara, de mercado. Isso, verdade. Show de bola. E, cara, nesse sentido eu já quero saber o seguinte. A literatura convenciona uma série de nomenclaturas. É perícia digital, é computação forense, é forense digital. Qual que é a mais convencionada assim, em termos de literatura e nos jargões, no meio assim que a gente fala? Não é pacificado, tá? Isso mas eu particularmente, junto, claro, com alguns outros especialistas, colegas da área, eu sou partidário de que o termo mais apropriado seria perícia digital. Você vai encontrar livros aí com o termo computação forense, com o termo perícia digital aqui no Brasil. Obviamente, em inglês, o termo vai ser o digital forensics, aí a tradução literal seria forense digital. Mas por que eu sou partidário de que perícia digital é um termo mais apropriado? Tá? Novamente, isso não é pacificado, tá? Em discussão. Porque quando você fala de computação, nós estamos falando de sistemas computacionais. Sistemas que têm processador, memória, armazenamento. E aí a perícia, ela não trata simplesmente de sistemas computacionais. Então, por exemplo, a gente pode fazer perícia numa imagem, num vídeo.
né? Eu não tenho ali um processador numa imagem, né? Mas eu tenho um artefato digital, ou seja, é algo binário, sim. que traz informação relevante dentro de um contexto de investigação. Então, falando de imagem, por exemplo, eu consigo dizer qual foi o equipamento que tirou a imagem, qual foi o modelo, Se qual foi celular, se foi uma câmera. Exato, e qual modelo, se foi Sony, enfim. E a localização geográfica, por exemplo, né? Latitude e longitude, se tiver com GPS no celular habilitado, por exemplo, isso vai ficar armazenado ali como um metadado, né? São dados de dados da foto, né? Então é digital. Então perícia digital seria um termo mais apropriado. Apesar de que forense digital também é um termo que está ok, né? A gente tem, por exemplo, um glossário de segurança da informação, que foi lançado em setembro de 2019, a portaria 93 do gabinete, vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e lá tem uma série de conceitos e tem lá o conceito de forense digital. Então eu diria que se você vai preparar um documento aqui no Brasil, obviamente um regulamento, usar o conceito de forense digital que está lá seria bem mais apropriado. Convencionado, mais né? convencional, bem apropriado. Mas quando a gente fala de forense, né, se a gente for pegar aí a semântica da palavra, nós estamos falando de fórum. Está relacionado à justiça. E nem toda perícia digital está relacionada a um processo judicial, né? Dentro de um contexto corporativo, por exemplo, não necessariamente aquele incidente ele vai virar um processo. Não tem o que fazer, né? Você vai processar quem, né? Isso, assim. né? Mas aí a gente tem uma série de atuações que o perito digital, né, pode atuar, né? Então, claro, alguns contextos relacionados à justiça, né? Então, dentro de um processo civil ou de um processo criminal. Então, a gente tem um perito judicial nomeado pelo juiz dentro de um processo judicial, né? Então ele temporariamente ali, ele tem superpoderes, vamos dizer assim, e aí ele vai fazer umas investigações e dependendo do contexto, por exemplo, dentro de um contexto de processo judicial, se faz muita análise de disco, né? Celular eventualmente e tal, mas mais raro, mas mais é disco. Mais mesmo, disco. Já dentro de um contexto da perícia criminal, né, o perito pode atuar, ele tem que ser concursado, né? Não existe perito criminal sem ter sido aprovado num concurso. É importante que a gente deixe isso claro, porque tem, né, muita informação, desinformação. Sim. O cara vai fazer uma pós em perícia criminal e ele acha que vai atuar como perito criminal. Vai trabalhar em tudo que é lugar. Não é bem assim. Não é bem assim. Né? Ele tem que ser concursado. E aí, dentro de um contexto de perícia criminal, o que se faz mais perícia é celular. Discutivelmente, celular assim a rodo. Né? Eu, por exemplo, eu atuei na perícia criminal da Polícia Científica do Paraná antes de vir para a ISH. Então teve um caso lá que eu peguei 17 celulares em uma perícia para fazer. Né? E se a gente for falar, né, da quantidade de informação que tem no celular, imagine o tempo que isso leva. Sim, é absurdo, né? Já no contexto corporativo, né, que é o que a ISH atua, dentro de resposta a incidente propriamente dito, a gente tem um termo que é muito comum, que é o de DEFIR, que é a equipe ao qual eu faço parte. Né? Então, o que quer dizer DEFIR? Né? Digital Forensics and Incident Response. Né? Então, forense digital e resposta a incidente. Né? Porque dentro da metodologia de resposta a incidente, a forense digital, a perícia digital, ela está inserida dentro de uma das etapas. E aí a gente faz investigação muito de quê? Log. É o grande volume de informação que a gente analisa. E é claro, você pode atuar de forma autônoma, um particular pode contratar consultor, um consultor, PJ, e tal, alguma coisa assim. Então você tem contextos diferentes, situações diferentes, e que você acaba tendo vestígios, né, diferentes para serem analisados. Né? Eu acho muito interessante. E aí eu imaginando, até antes um pouco da gente entrar no contexto de forense como um todo, para a gente debulhar um pouco mais, frente a esse tempo pós-pandemia, eu não sei como que tem sido, né, a maior parte dos teus trabalhos, porque eu imagino que tem gente que deve querer ao vivo. Porque, assim, fica um resquício de um sentimento de que a pessoa já foi invadida de forma digital. E ela quer ou o perito ou o especialista em forense digital presencial. Você tem sentido que tem tido muita demanda presencial ou tem sido tudo remoto? Não, acontece muitas vezes da necessidade presencial para você fazer a coleta, né, desses vestígios. E aí depende muito do contexto. Quando a gente fala de uma perícia criminal, então a gente tem a busca e a apreensão, o perito vai lá e faz a coleta em loco, né, dessas informações.
Numa perícia judicial também. Na perícia corporativa, né, dentro de um contexto de resposta a incidente, não necessariamente você vai fisicamente lá no cliente fazer essas coletas. Isso também pode acontecer no contexto criminal, por exemplo, porque o volume de informação é muito grande e até mesmo você indo presencialmente, você não vai ter HD suficiente para conseguir armazenar todas as informações. Imagine um conjunto de 200 servidores em storage. Log a rodo. Entende? Então, muitas vezes acontece de você fazer essa coleta remota, né? Às vezes a informação está na nuvem, né? E aí não tem jeito, né? Tem que ser remoto mesmo. Então você vai armazenar isso em algum repositório, obviamente seguindo a metodologia, né, forense e tudo mais. E aí depois você vai fazer o acesso a essas informações e fazer as devidas análises. Então depende, né, do contexto. Mas né? acho que tem gente que acaba querendo ver o especialista ali, né? O consultor. Sim, o cara quer, não, eu quero tete a tete você ali, né? Até para ele se sentir mais seguro, né? Eu acho que tem muito isso. isso. Ele, olha, eu quero sentar aqui e olhar pro cidadão e eu quero conversar, eu quero que ele me tranquilize. Porque o cara né? acabou de ter um incidente que é virtual, que é Sim. digital, né? Assim, não é um incidente físico, né? Não foi alguém que invadiu a empresa dele fisicamente. E eu acho que deve ficar essa neura na cabeça do cara. Não, eu quero alguém aqui, assim, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas faz todo sentido, né? Você presencialmente, ele se sente mais seguro. Você está conversando ali também, ele se sente mais valorizado, né, em relação ao cliente, né, de ter a presença ali do perito. Mas acontece muito, de novo, principalmente no contexto corporativo de resposta a incidente, né, no caso da ISH, a gente trabalhar de forma remota. Né? E aí com o trabalho remoto você tem, né, analistas espalhados aí em vários lugares. Né? Na equipe que eu faço parte, por exemplo, eu fico em Curitiba. Tem um analista que fica em Brasília, outro analista fica, né, em Minas, então a gente está espalhado. Né? A gente tem analista no Ceará, então tem gente espalhada. Time no Brasil todo, São Paulo, no Sul, no Norte, acaba tendo... Mas quando há necessidade, né, e aí muitas vezes precisa inclusive da equipe toda, devido à dimensão do incidente, a gente se desloca até o cliente, né, para fazer, obviamente, aquele alinhamento inicial, né? Fazer o monta DEFIR, aquela né? sala de guerra e... É isso aí, o DEFIR propriamente ao pé da letra do que... a gente vai lá para poder, né, entender e começar a tomar as medidas em relação à coleta e contenção do incidente e posteriormente as análises para poder gerar o relatório, as lições aprendidas, as recomendações, né, para que o cliente possa blindar o seu ambiente e não acontecer isso novamente. Sim. Você comentou, Marcos, assim, na questão de entrada, de ir com o time, de iniciar o processo. Mas em que momento que o time de DEFIR inicia o processo? Porque às vezes eu percebo que as pessoas têm uma dúvida, assim, o processo de digital forense ele só acontece pós-incidente, um mês depois, uma semana depois, é durante, é antes. Em que momento que se inicia o processo? Se a gente for colocar de forma resumida, né, a gente tem a etapa de monitoramento, né, dos ativos. Né, vamos partir do princípio que eu tenho um pacote completo, né, como venda para um cliente. Tá? Então eu tenho um monitoramento, né, então seria uma equipe inicial, um N1. Ele detectou uma ameaça, ele detectou ali um evento suspeito. Ele passa para a equipe do N2 fazer, né, as tratativas, análises, porque o primeiro passo, na realidade, é identificar se aquele evento ele realmente é um incidente. Né? Existe uma diferença entre um evento de segurança e um incidente de segurança. Eu já falei para muitos clientes, nem todo evento é um incidente. Exato. Esse é o ponto. Então, por exemplo, um usuário esqueceu a senha, né? Então ele teve um logon sem sucesso ali. Pode acontecer, inclusive, ele ter esquecido a senha, né, e ter tentado várias vezes. 5 vezes 6, 7 e aí bloqueou a conta. Isso é um evento de segurança, mas não é um incidente no primeiro momento. Uma conta bloqueada, né, não quer dizer muita coisa. Agora, se eu tenho uma sequência de contas, no intervalo de tempo curto, né, isso pode ser uma tentativa, né, de força bruta, de tentar obter credenciais, adivinhar a senha, etc. E aí essa investigação tem que ser feita inicialmente. Foi algo mais complexo, identificou-se, por exemplo, que um ransomware cifrou, né, tudo que é servidor da empresa. Avançou. Aí a equipe de DEFIR, né, que seria um N3 aí da vida, né, ou seja, coisas mais complexas ou que demandam mais tempo de análise, né, uma expertise maior, um tempo, né, de análise maior, aí você tem essa equipe aí para poder fazer essas tratativas, essas análises, fazer esse combate e dar as recomendações necessárias ao cliente. Né? Então a gente está no final da linha de combate. Né? Se a gente for trazer para o contexto criminal... Mas geralmente é pós
aquilo se tornar um incidente de fato, né? Sim. O incidente está confirmado, né? Se a gente fala de um contexto criminal, o perito ele é o último, vamos dizer assim, a chegar na cena do crime, né? Quem vai chegar primeiro? O policial militar, né? Aí ele vai acionar a Polícia Civil, fazer o isolamento da área, né? Ou seja, o perito não é o primeiro a chegar, né? Então ele vai chegar porque eu preciso de alguém especializado para poder fazer a tratativa aqui dessa levantar o que aconteceu aqui, levantar os vestígios, coletar, né, as informações necessárias para fazer as devidas análises e gerar um relatório, né? Se a gente fala de perícia criminal, nós estamos falando de um laudo pericial. Se a gente está falando do contexto de resposta a incidente, a gente vai gerar um relatório técnico, né, com as devidas informações. Muda um pouco ali o formato do documento, né, mas no final das contas, o único entregável da perícia é um documento escrito, né, que ele precisa estar redigido de uma forma que ele possa ser compreendido por um gerente de segurança da informação, sim, ou novamente, num contexto criminal, por um delegado, por um juiz. Ele tem que ser tecnicamente equilibrado, né? Exatamente. De forma que o não tão leigo e o bastante leigo consiga entender o que está rolando ali, né? Exato. Porque dentro do contexto criminal, né, dentro do processo, se eu não consigo ajudar o juiz a tomar a decisão, aquele laudo, né, sopa de letrinha não vai ajudar. Então, claro, você precisa ter a questão técnica, é importante, por quê? Porque eu tenho assistentes técnicos dentro de um processo judicial, e eu, claro, vou ter uma parte técnica na empresa que vai fazer a análise técnica. Na empresa você tem o cara que é investidor, você tem a pessoa que é responsável pelo CIEM, você tem lá a pessoa da RH, todo mundo vai ter que ser envolvido, um CFO, e o cara que é técnico, que é analista, enfim, tem que ter essa galera toda. E todos eles têm que ler esse relatório e todos eles têm que ter um nível muito similar de entendimento do que rolou. Como você bem colocou, é um equilíbrio. Né? Ele não pode ser tão técnico, mas ele também não pode ter a parte técnica da metodologia, do que você fez, né? As informações que foram obtidas, como você obteve aquela informação, né? Então tem que estar sempre, tem que estar bem dosado ali, né, esse documento. Imagina, isso deve ser um desafio muito grande. E aí eu acho que esse desafio aumenta muito de acordo com o cliente, né? Porque eu acho que, como diz aquele velho ditado, né? É raro, mas acontece muito. Você chega numa empresa e fala, bom, me mostra teu log, né? Aí o cara fala assim, log? Ele quase manda um SMR. Log? Que raio é isso? Fala, não, log, eu quero o log dos acessos, sim. Não, rapaz, eu tenho meu servidor ali. Você fala, meu pai do céu, e agora? Como é que a gente lida com isso? Porque tem gente que tem EDRs avançados, com IA, tem CIEM, tem NOC, tem SOC, tem todo um contexto. Mas é assustador e alarmante o número de empresas que tem o pouco ou quase nada. E aí imagina esse desafio, cara, porque como que você lida quando chega numa empresa e você vai fazer as solicitações e requisições e o cara nem sabe o que está rolando? Infelizmente isso é verdade, né? É raro, mas acontece muito. Acontece bastante, infelizmente. Eu já tinha notado isso na época da perícia criminal, né? E dentro do contexto corporativo, basicamente o cenário se repete, né? Então, você chega eventualmente no cliente, o cara não tem um backup, o cara não tem um EDR, né? Que na minha opinião são coisas básicas de se ter no ambiente. De sobrevivência, né? Muitas vezes ele realmente não tem um log, ele não habilitou lá a auditoria do logon, ele não tem log, e aí a gente não trabalha com magia, né? Mas não dá para colocar uma bolinha de cristal assim? Pois é. O cliente muitas vezes ele acha que a gente tem essa bola de cristal. Então é frustrante. Acha que é mágico, né? Que você vai espetar seu notebook lá, vai sugar tudo e entender. Não é. Então eu costumo dizer, né, muito em aula, que o perito digital é o arqueólogo da era digital. Né? O que o arqueólogo faz? Ele conta a historinha do que aconteceu no passado. O perito vai fazer a mesma coisa. Né? Eu vou contar uma historinha, vou estabelecer uma linha do tempo do que aconteceu. Só que para eu fazer isso, novamente, eu não vou colocar as cartas, né? Não vou pegar uma bola de cristal e vou, né, ter uma visão ali do que aconteceu. Jogar um negócio ali e descobrir, né? Pois é, mas muitas vezes se espera que se faça isso, mas não é assim que acontece. Então, se eu não tenho um log, se eu não tenho um registro do que aconteceu, eu não tenho o que investigar. Eu não tenho um insumo, né, para investigação. De novo, isso é frustrante. Mas acontece, infelizmente, com muita frequência. E outra coisa que acontece é que essa empresa que não tem um backup, ou que ela está utilizando um servidor
Windows XYZ, que há 10 anos, né, que já tem um tempo Já que a tá Microsoft não dá... que já está já descontinuado. Ela agora que sofreu um incidente, ela tem uma certa urgência para voltar às atividades. Então tem aquela pressão, e aí você faz as análises, entendeu? Só que o ambiente ele volta a um estado de vulnerabilidade. Porque a empresa não tinha backup, ela continuou sem backup. Então ela precisa estabelecer esses processos, ela precisa colocar esses controles. Né? Essa é a grande treta. É um desafio. Né? Essa é a grande treta, né? Porque o cara fala assim, não, a gente vai se recuperar aqui e tal, mas aí ele se recupera e volta pro exato ponto onde ele foi invadido. Exato. A gente entende na realidade que às vezes não é por uma questão da empresa ser leviana, tá? Vamos aqui só bater também nas empresas. Exato. Existem alguns contextos. Se a gente for falar, por exemplo, de ambientes governamentais, existe uma complexidade devido à burocracia que é bem maior até do que empresas privadas. Tá? Eu tenho um amigo que num contexto de piada, vamos dizer assim, ele colocou né, algo que faz muito sentido. Você tem um ciclo de 4 anos. Né? No governo. Então, no primeiro ano você define quais são os projetos, no segundo você licita, no terceiro você implanta e no quarto é a eleição. Você não faz nada, acabou. Aí depois volta o ciclo. Então, o que acontece? Não é de um dia para outro que você vai mudar um parque tecnológico de 2.000 máquinas. Né? Isso já é difícil no contexto... Troca o sistema operacional, o EDR... De uma empresa privada, imagine no ambiente governamental. Né? Mas é um desafio. É preciso se entender que você tem que ter essas medidas de controle e mesmo tendo tudo bonitinho, tudo redondo, você ainda está sujeito a ser atacado, ser invadido. Né? E a gente vê na mídia, né? A rodo aí, todo dia, toda hora, né? Informações que fica, caramba, como assim o cara, né? Tinha uma senha... Né? 1, 2, 3, 4, né? Como é que o cara armazenava a senha num TXT? O cara não tem um backup, né? O pessoal que trabalha com TI olha assim, cara, como assim? A gente vê as senhas mais usadas, as 5 senhas mais usadas, e se eu não me engano a terceira senha mais usada é Linda. Não me pergunte por que eu não faço ideia. E aquela 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a 4ª ou 5ª mais usada. Continua sendo password, que é a senha em inglês, é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, como você falou, de 1 a 9. As datas de nascimento. Palavra senha, data de nascimento. Então, assim, tem ainda... estamos em 2023, mas ainda tem um caminho longo a ser percorrido para conscientização das empresas e dos usuários. Porque não basta você conscientizar o pessoal de TI, o board, todo mundo tem que estar alinhado. Né? A empresa como um todo. E aí eu imagino o desafio, né? Porque imagina só, vamos assim tratar como se a empresa já está no momento onde ela tem lá um ecossistema de segurança razoavelmente bom e funcional, né? Como você falou, não vamos só bater, né? Mas vamos tratar a coisa assim numa camada ok. Quais são os principais desafios que o time de segurança dessa empresa tem para implementar um processo de forense digital, Marcos? Vamos começar do início, né? Ela tem equipe de segurança, né? Eu tento não bater, mas é difícil, né? É complexo. Às vezes, e aí você tem uma empresa que é o cara que está batendo escanteio, cabeceando e defendendo. Isso ainda é muito comum, infelizmente. Né? Então tem muito desafio, são vários desafios, né? Mas tentar resumir, né? A gente tem o grande volume de informação de armazenamento nos dispositivos é um desafio. Né? Você tratar essa informação, filtrar. Porque log gera um volume absurdo, né, cara? Parece que não. Log é TXT, é besteirinha, mas rapaz... Pegue log, você tem 200 servidores, 2.000 estações, cada um desses carinhas aí tá gerando log, aí você tem o Firewall, você tem o CIEM, você tem o Proxy. 4, 5 mil EVPS aí, mês, aquela loucura. Então, você filtrar ali o que é relevante, né? Mas se a gente for trazer novamente para um contexto de uma perícia criminal, que a gente fazia muita análise de celular, o celular tá a vida do cara. O que tem de meme e besteira no celular, e aí você está fazendo uma análise de uma investigação de tráfico de drogas, para você pegar o que é relevante para a investigação. Tem que olhar tudo. Há estratégias para a gente fazer Sim. filtros, obviamente, tá? Mas o processamento, né? Veja, tem celular que você está com 1 tera de informação, e aí você ainda pode ter um cartão de memória com mais 1 tera. Olha aí, 2 teras tem muito mais armazenamento. E aí o cara tem G-Drive, iCloud, não sei o quê. Nossa, né? Então isso é um desafio, né? A criptografia, eventualmente, dos dispositivos, quando a gente fala do contexto criminal, mais especificamente, mas o volume de informação, o acesso a essa informação, né, tá na nuvem, né? Extrair a informação da nuvem já tem uma complexidade também adicional.
Então são desafios, né? O cara não tem um processo, novamente, ele não tem o insumo, né, para você fazer as análises, tudo isso é desafio, né? O tempo em que foi feito o acionamento também acontece, infelizmente, com frequência de a empresa sofreu um incidente em julho, e aí em agosto, finalzinho de agosto, é que ela vai fazer o acionamento. Já tem mais de mês que aconteceu essa brincadeira. E depois que o cara formatou algum servidor, alguma coisa, ainda que eu já vi muito disso. Sim, não, isso acontece também. Falou, já formatei aqui, tá pronto, você não quer dar uma olhada ali para ver o que aconteceu? Já se perdeu muita coisa nessa brincadeira. E às vezes já foi feito não só uma reinicialização, 1, 2, 3, 4, aí o cara, né? Ou seja, aí depois que ele tentou por conta própria, sem ter o conhecimento, né? E aí nós estamos menosprezando aqui o conhecimento técnico de ninguém, mas existe cada um uma tem um momento técnico, né? Isso, e tem uma metodologia específica, né? Uma expertise específica e tal. Isso acaba dificultando, sem dúvida nenhuma, as investigações. Esse é o ponto que eu acredito que é o mais difícil de se implementar um processo de forense, porque é conscientizar o usuário, né? Ou o C-Level, o diretor ali da área de cyber ou de TI como um todo, que não é algo simples, né? É conscientizar que é todo um processo, é uma cadeia de acontecimentos, tem uma metodologia, existem frameworks que se baseiam, não é só uma questão de ferramenta, né? E além de eu ter técnica, tática e procedimento e ferramentas, eu tenho pessoas que são amplamente preparadas, que não se prepara da noite para o dia, um profissional de DEFIR, né? Não é um negócio que assim, o cara virou DEFIR aqui, ó. Toma aqui, investiga aqui, descobri aqui quem invadiu a NASA. Não é bem assim, né? Eles têm muito esse vislumbre emocional de que é algo muito simples. Então, eu acredito que é um desafio muito grande. Sem dúvida. É um desafio bastante grande. Agora, nessa tua corrida, teve algum caso que você encontrou assim, por exemplo? Vamos falar de coisa boa também, né? Sem ser TechPix. Vamos falar de coisa boa também no sentido assim, você já chegou numa empresa e ela estava bem amparada, mesmo que ela não aparentasse, está bem aparamentada com protocolos, com frameworks e com tudo isso? Sim, a gente já teve casos de chegar na empresa em que a equipe de TI era uma equipe já melhor preparada, então eles já tinham feito até um relatório inicial do incidente, e esse relatório já se viu como base inicial para fazer as investigações, né? Em alguns cenários até basicamente sendo uma confirmação do que já tinha sido encontrado, porque o relatório estava muito bem elaborado. Ele tinha o desenho da topologia de rede dele? Ele tinha o desenho da topologia e ele tinha um relatório já do que tinha sido descoberto pela equipe interna da TI. Né? Então esse é um cenário maravilhoso, mas não acontece com frequência. Né? Você falou esse é o que é raro e acontece pouco. Isso. É o raro de verdade. Você falou da topologia. É uma outra questão complicada. A gente chega nas empresas, né, e não tem o desenho da topologia. Você está chegando na empresa a primeira vez, o cara que está na empresa, ele trabalha lá há 20 anos, ele sabe de cabeça os endereços IPs. Cada um dos cabos. Exato. Mas aí, se você não tem esse desenho, não quer dizer que vai impossibilitar a análise. Mas vai dificultar, porque eu cheguei na empresa agora, eu não conheço, não sei como é que a comunicação, o fluxo de dados está funcionando ali dentro. Né? E só numa conversa ali de meia hora, né, 1 hora que seja, não dá para você ter essa visão. Né? Você faz as suas anotações, obviamente, mas com a topologia já fica mais fácil de você entender. O firewall se conecta assim, isso aqui vai para a nuvem, isso aqui vai para o CIEM, isso aqui não vai, enfim. Né? Fica mais fácil da gente começar a fazer essas análises. E você acha que, por exemplo, eu já vi, assim, hoje a SH vende muitos projetos de SOC, né, com CIEM, com tudo isso. Ou seja, isso me deixa claro a entender que tem muita gente que ainda não tem um CIEM, né? Um moedor de logs, né? Por assim dizer. Cara, qual que é o desafio de você chegar para fazer um DEFIR, né? Uma forense como um todo, e não ter log dos acessos de rede, alguma coisa nesse sentido, mas mais nesse sentido relacionado a CIEM? O CIEM, ele, além de agregar os logs, ele vai fazer uma correlação de eventos. Né? Então essa correlação de eventos ela já vai ajudar bastante a você entender ali o cenário, né, do incidente que está acontecendo. Você não ter o CIEM, né, mas tendo os logs preservados, vai dificultar, porque você vai ter log espalhado para você sair coletando. Já começa daí que já tem uma dificuldade de você conseguir pegar os logs de todos os servidores, porque, de novo, é um cenário de 200 servidores, 200 logs ali armazenados que você vai ter que buscar, né? 200 logs assim, porque cada servidor tem um conjunto de logs, vários. Depende do serviço que está em pé ali. Então, né? Se você tem tudo isso centralizado e já correlacionado,
já facilita na hora de você fazer o filtro inicial do que você quer dentro daquele escopo do incidente. Né? Então, não ter o CIEM vai dificultar nesse cenário. Né? Mas o mais importante do que ter o CIEM é aquela história, o cara tem uma Ferrari, mas não tem carteira de motorista. Né? Então, o CIEM ele precisa estar bem ajustado, ele precisa estar bem configurado, né? E eu preciso estar, obviamente, habilitado os logs nas origens para que elas possam ser enviados para o CIEM. Né? O que acontece muito é isso, não tem habilitado o log no servidor que vai mandar essas informações para o CIEM. Então, não adianta nada eu ter o CIEM se ele não está recebendo nada, entende? Então, é um conjunto de fatores que precisam estar bem ajustadinhos ali para que a gente possa ter esse insumo da investigação. Realmente, esse desafio é uma loucura, né, cara? É uma loucura. Chegar no lugar sem ter um mapa claro de tudo. E aí eu penso assim, será que isso assusta um pouco os profissionais de mercado? Por quê, Marcos? Eu tenho visto assim uma escassez de profissionais. Tem excelentes profissionais, claro, a gente sabe. Mas assim, eu tenho visto que o mercado tem pouca gente indo para esse lado de DEFIR mesmo, indo para o lado de uma forense. Eu não sei se é porque leva tempo e as pessoas têm sido muito mais imediatistas em relação à carreira, ou se realmente não tem ali uma divulgação, alguma coisa. Eu não sei, como que você, assim, como um especialista em forense já há anos, como que você tem visto o mercado de trabalho nesse sentido? Eu acho que o mercado ele está aquecido, né? A perícia ela ficou mais pop com a Lava Jato, né? É verdade. Começou a criar mais popularidade ali, saiu do gueto, né? Daquele negócio, o perito né? Uma mosca branca ali, mas também deu margem a muito charlatão. Vender treinamento, o cara achar que vou fazer um treinamentozinho ali de uma semana, virei perito, né? Porque se a gente, o perito em essência, né? O perito é um especialista. Né? Ponto. Tá lá no dicionário. Mas nem o perito digital, né? Nem todo especialista ele é um perito. Por que eu digo isso? Porque não é só a escovação de bit, a parte técnica. Você tem uma metodologia que precisa ser entendida e seguida. Se a gente falar de processo judicial, você tem o escopo do processo, como ele flui. Tem todo um caminho, né? E mesmo fora do contexto judicial, o profissional que trabalha com isso, ele precisa ter um mínimo de conhecimento jurídico, e eu digo em relação a quê? A entender um LGPD, a entender o Marco Civil, a entender a lei de crimes, porque ele vai fazer uma coleta, se ele não tiver esse entendimento, mesmo sem saber, ele pode estar cometendo um delito, ou pode estar ferindo a privacidade do usuário, de um cliente. Então, e aí são dois problemas, né? E aí, de novo, a parte técnica é divertida, né? A parte fácil, né? A princípio, pro cara que já é da área. Aí o cara não gosta, não vou ler esse aqui. Então tem muita gente que tá atuando, o cara nunca pegou uma LGPD para dar uma lida. No máximo ele fez um resuminho ali, pegou um vídeo no YouTube, né? Então, que é de alguém que fez um treinamento de uma semana explicando. Aí o cara acha que depois de uma semana, sou perito. Né? Sou um especialista, sou um perito digital. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas há espaço, tá? Há espaço, há demanda, mas sem dúvida nenhuma, como você bem colocou, o perito, a formação do perito, ela leva tempo, porque é uma atividade que requer experiência, é uma atividade que requer expertise, é uma atividade que é uma das coisas que me fascina nela, que você precisa ter um conhecimento abrangente. Sim. Você precisa conhecer de sistemas operacionais, você precisa conhecer de TCP/IP, um pouquinho de programação para automatizar alguma atividade. Não é só ferramenta. Um script, alguma coisa. Também tem muito suposto perito aí que o cara é usuário de ferramenta. O cara instalou Kali Linux, virou perito. É um apertador de botão. Ele não sabe o que por trás está acontecendo. Né? Então, o perito mesmo, ele sabe os bastidores ali, os detalhes sórdidos ali da brincadeira. Né? A escovação de bit, ele sabe, legal, esse arquivo ele é armazenado assim, né? Num sistema operacional XYZ. É por isso que ele conseguiu recuperar esse arquivo apagado. Né? Não é só clicar ali e a ferramenta recuperou o arquivo. Mas por que recuperou? Você sabe por que ela recuperou o arquivo apagado? Então, tem isso. Porque isso pode, inclusive, vir como quesito dentro de um processo judicial. Você explicar, por que você fez isso aqui? Por que você conseguiu fazer esse tipo de coisa? Tá legal, você trouxe esse arquivo aqui como? E aí é nessa hora que você separa a brincadeira. Homens né? de meninos. Literalmente. Aí o cara, e agora? Eu só fiz o curso para aprender a usar a ferramenta. Não sei o que acontece por Agora trás. azedou. Até falando em curso, tem um guia assim que você podia indicar pra gente, Marcos? Assim, cursos, certificações, treinamentos, alguma coisa nessa linha para quem quer ingressar nesse mundo de forense digital?
Eu recomendaria em termos de treinamentos, tá? Inicialmente, a AFD, né? A gente tem um colega nosso, né, que é o Kaique, que ele é instrutor da AFD nos treinamentos de análise de malware. Eu já fui também instrutor da AFD. A AFD, recentemente, Academia de Forense Digital, ela recentemente ganhou um prêmio internacional como melhor academia de treinamento. E o instrutor, que é o Ávila Forenses, ele tem uma ferramenta fantástica, que é o Ávila, né? O Daniel Ávila, que é o instrutor, desenvolveu uma ferramenta chamada Ávila Forensics. Ele é perito da Polícia Civil de São Paulo. Perito não, desculpa. Ele é investigador da Polícia Civil de São Paulo. E ele desenvolveu essa ferramenta gratuita, fantástica, que ganhou o prêmio de melhor ferramenta. Ou, né, gratuita mundialmente, né, numa votação e tal, popular. Foi muito bacana. Né? Então, tem uns treinamentos muito legais que vão do básico, né, a alguns temas mais específicos. Um outro treinamento que eu indico é do pessoal da WB, Educa, né? E aí eu, modestamente, faço parte da equipe. É o mestre, né? É um dos mestres, eu sei bem. É uma empresa dos delegados, né? O Emerson Ente e o Alessandro Barreto, né? Referências aí na área de investigação. E aí já tem algumas investigações mais elaboradas, né, com foco em OSINT, né, fontes abertas, investigação de criptomoedas, também tem alguns treinamentos mais básicos. Né? Então eu recomendaria essas duas empresas, porque são treinamentos sérios, com profissionais experientes, tá? E vai realmente ali no mocotó da brincadeira, não fica na superfície. Exato. Né? Acho que talvez até começar vindo no Competia, talvez ali, né? Alguma coisa. A Competia, ela não tem uma certificação específica. Mas de SEC, você acha que dá liga? Sim, eu recomendaria, se o cara não sabe nada de segurança, eu recomendaria o Security Plus, tá? Porque ele vai te dar um overview, né, de tudo da área de segurança. E aí vai ter lá um módulozinho de forense, um módulozinho de resposta a incidente. Dá pelo menos uma abertura para ele. Deixa eu te apresentar esse admirável mundo novo aqui, né? Mas em termos de certificações, assim, levando em consideração o custo-benefício e o respaldo da certificação, eu recomendaria as da IC Council, a CHFI, que é com foco em forense, e a CIH, que é com foco em resposta a incidente. Você também tem algumas certificações com foco em Threat Intel, a CETIA, né, com foco em SOC, o CSA. Mas se a gente for falar especificamente com foco em forense e resposta a incidente, se você aliar essas duas certificações, a CHFI, que é um treinamento ali de 40 horas, né, e a CIH, que é um treinamento ali de 20 horas, você já está com um respaldo legal. E o material da IC Council é muito bom. Né? Esse Council Então, em termos de certificação, essas são internacionais, são mais, vamos dizer assim, respaldadas mundialmente. Né? A gente tem umas iniciativas aí de certificação nacional, tá? A WB tá montando uma certificação baseada nesse... existe um curso de formação de perícia, de peritos, né, com várias disciplinas, né, uma carga horária bem exaustiva aí, com diversos delegados e peritos criminais e peritos corporativos como eu. E aí vai ter uma certificação. E tem a Sec4Us, que também tem já uma certificação. O treinamento da Sec4Us já é um treinamento focado especificamente na parte de disco, né? Não aborda dispositivos móveis, mas é um treinamento excelente, de um final de semana. E a prova é prática. Isso é eu diria que é o grande diferencial. Eu tive o privilégio de ser convidado para ser o alpha tester, né, da prova. Então, eu e mais uns 3, 4 profissionais, nós somos convidados para poder testar a certificação. A gente fez a prova e fez a parte prática e está muito legal. Show. Ou seja, você tem uma imagem de um disco, de memória e tudo mais para fazer uma análise. No caso da WB, não há na prova a parte prática, mas a teoria, ela já é mais abrangente. Então, ela já vai envolver dispositivos móveis, a parte de perícia em áudio, a parte de fontes abertas, né? Então, eu diria que nacionalmente, essas duas certificações, né? A WB ainda está para ser lançada, né? Tá para vir, né? Tá vindo aí em breve. São interessantes, né? E a CHFI e a CIH internacionalmente, né? Porque tem as certificações da SANS, que são excelentes, mas são caríssimas. Né? Aí fica mais
proibitivo, né? Aí é complicado. O cara já tem que estar vindo numa toada boa ali, juntando um dinheirinho. Já tem que vender um carro ali para poder... Tem que vender um carrinho para fazer 30, 40 mil numa certificação. Mas são certificações que, por exemplo, fácil. O pessoal das Forças Armadas, costumeiramente eles fazem esses treinamentos e obtêm essas certificações. Show de bola. Tá? Bom, gente, vocês viram aí, ó, o caminho tá aí. Basta querer se dedicar e estudar um pouquinho. Mestre, antes de mais nada, queria agradecer o tempo aqui com a gente. Eu sei que você tem uma agenda mega, super, ultra, blaster concorrida e para mim foi uma honra ter você aqui. Instrutor, já foi meu instrutor, é amigo de trabalho aqui, a gente é da mesma empresa e eu fiquei muito feliz quando a SH contratou você. Eu falei, rapaz, agora eu tô vendo que os amigos estão se juntando aí. O prazer foi meu, cara. Uma honra estar aqui batendo esse papo com você também, um prazer imenso. O assunto é vasto, né? A gente teve aí esse tempinho para bater esse papo. Espero que o pessoal que está nos ouvindo agora, né, possa ter entendido um pouco melhor sobre o assunto. A gente arranhou a superfície, mas falou bastante. Mas né? eu fico à disposição aí para, em eventualidades futuras aí, a gente bater papo e se aprofundar eventualmente em mais alguma temática aí sobre isso. Show de bola. Tá? Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer. Mestre, se alguém quiser acompanhar seu trabalho, o que é LinkedIn, Instagram, algum outro portal, além do WB, por exemplo? LinkedIn e Instagram são as redes que eu tô mais utilizando, principalmente o LinkedIn para fazer networking. Então, qual que é teu LinkedIn? Se procurar por Marcos com o Fábio Fontenelle com 2 L's, você vai encontrar no Instagram e no LinkedIn. E o editor que lute, o editor que coloca aqui, o editor que sofra. No LinkedIn vai estar Marcos Fábio e no Instagram vai estar Marcos Fábio F. Tá fácil. Facinho. Tá fácil. Facinho. Show de bola, mestre. Obrigadão, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pelo convite. Valeu, show de bola. É isso aí, gente. A gente vai encerrando aqui mais um episódio. Fique atento às nossas redes sociais, que em breve teremos mais um episódio com um convidado super especial. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Valeu, fui! Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.